Jesus? Não precisa responder mais. É tão didático aquilo que eu vou trazer para você, que você vai sair daqui com uma clareza, uma convicção. Você vai ter clareza do que você precisa fazer para permanecer no Senhor e nunca mais se desviar de Jesus. Eu vou repetir. Eu estou sendo ousado nisso aqui que eu vou falar. Você, se entender o que eu estou pregando hoje, você nunca mais se desvia do Senhor. São 3 estágios básicos que nós precisamos entender para permanecer firme no Senhor. Primeiro estágio é o começo. É o início. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, verso 17. Se você quiser tomar nota. Eu não vou abrir só para a gente ganhar tempo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por onde? Existe um início na nossa jornada de fé. Existe um início na nossa jornada com Jesus. É quando nós então ouvimos a palavra, é quando a fé começa a ser gerada. Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um. Está escrito em Romanos 12, 3, é um texto que eu gosto muito. Não pense de você mesmo além do que convém. Antes disso, tem uma autoimagem equilibrada, à medida da fé que Deus concedeu a cada um. Deixa eu te dizer uma coisa, existe uma medida de fé que Deus te deu. Isso é estranho. Você recebeu uma medida de fé. Quando você decidiu crer no Senhor, e eu já vou desenvolver um pouco mais isso ali na frente, você recebeu uma carga, uma medida de fé. E essa medida de fé é o início, é o primeiro estágio da nossa fé cristã. O primeiro estágio da fé é quando nós ouvimos a palavra de Cristo e nós recebemos uma medida de fé. O grande problema é que muitos cristãos recebem uma medida de fé, passam a iniciar uma jornada com Deus, leem a Bíblia um dia, vão numa igreja e eles simplesmente, pelas aflições, pelas necessidades, pelas angústias e tristezas da vida, ele simplesmente deixa de desenvolver a sua fé. Deixa de prosseguir, deixa de avançar, deixa. Agora veja, humanamente falando, é natural. Quantos de nós, em algum momento, não já nos sentimos fragilizados e dizendo assim, cara, eu vou parar, eu acho que eu não aguento mais. Quantos de nós? Agora, se a gente entender que o estágio da fé, do início, é a partir de uma medida que a gente recebe, por ter ouvido a palavra de Deus, e mais, compreender que é possível desenvolver a nossa fé, naturalmente você passa a crescer. A questão é, quando então eu passo a me desenvolver, de que estágio que eu estou falando? Do meio. Eu estou usando os termos simples para dizer para você o seguinte, tudo tem começo, meio e fim. Agora, quando a gente avança para o estágio número 2, o estágio do meio, ou o estágio do processo, nós precisamos entender que algumas coisas precisam ser feitas por nós. Deus, ele faz aquilo que é mais importante, ele já enviou Jesus. O pessoal diz assim, para ser salvo é tão fácil assim, é só crer naquilo que Jesus fez, é só se arrepender dos pecados e crer no que Jesus fez? É. Mas é tão fácil assim? É. É porque o mais difícil Jesus já fez. Eu vou te denunciar, mas fica tranquilo que é coisa boa, tá? Lembra que hoje é só instrução e encorajamento. Você muitas vezes tem uma tendência a querer sofrer para ser salvo, porque você muitas vezes quer ser salvo pelo seu mérito. Você quer forçar a barra, você quer dizer que foi pesado, você quer se sacrificar, você quer subir um monte, você quer jejuar, você quer não sei o quê, para dizer assim, não, eu tenho mérito, não é? Olha o preço que eu estou pagando. Veja, nós pagamos um preço, existe um nível de renúncia, só que isso é o meio, é o processo de santificação. Você já passou da fase da salvação. A salvação vem de Deus, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E esse meio é um meio em que muitas vezes a gente precisa fazer algum tipo de esforço,
Precisamos fazer algum tipo de renúncia, mas não significa que é para a salvação, é para o crescimento. É para desenvolver a salvação e não para ser salvo. E é exatamente nesse segundo estágio que nós precisamos edificar a nossa fé. Judas é um livro da Bíblia, quantos sabem disso? Fica ali no finalzinho. Tem um capítulo, no verso 20 de Judas 1, diz assim, ó, vocês, porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Sabe qual é o nosso papel nessa jornada do meio, nesse segundo estágio do desenvolvimento da fé? É edificar nossa fé orando. Edificar nossa fé orando no Espírito. Eu queria ter mais tempo para falar da oração no Espírito, mas não é meu foco hoje. Se você ainda não ora em línguas, eu peça ao Senhor para que te visite, revista você do Espírito Santo, para que você passe a orar em outras línguas. Você edifica a sua fé orando no Espírito Santo. Daqui a pouco você está no carro e está lá, edificando a sua fé. Daqui a pouco você está lá lavando a louça, mulher, e você está. Daqui a pouco você está no teu trabalho, o Espírito Santo te visitando e você está. Ore no Espírito. Você e eu, no meio, nesse processo, no segundo estágio da nossa fé, para permanecer no Senhor, nós precisamos edificar a nossa fé. Nós construímos isso com leitura da palavra, as coisas básicas, as disciplinas básicas do Evangelho. Agora é interessante que Tiago, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele fala uma coisa atrativa. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar nada a você. No meio do processo, no estágio 2 da nossa fé, nós precisamos ter paciência. É PAP, quem lembra disso? É pouco a pouco. Não, mas eu quero que eu vou viver, Calma, moço! Não, eu vou viver o estágio. Calma, moça, calma. Pouco a pouco, você está na fase 2, no estágio 2, você está no processo, tenha paciência, o Senhor é contigo, a necessidade vem, a aflição vem, a dor vem, a angústia vem, a tristeza vem, e você pensa, eu vou jogar tudo para o alto. Eu te digo, calma, está tudo sob controle, o Senhor é contigo. Você tem uma igreja local, você tem um pastor, existem irmãos, tem uma célula para você. Calma. Calma que você está só no estágio 2. Calma que você está no meio. Calma que essa paciência depois da prova vai gerar perseverança, vai ter robustez, você vai se sentir mais firme. Daqui um pouco você vai até dizendo, passou e eu nem percebi. Calma. Quem hoje precisa ouvir do pastor pelo Espírito Santo? Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Você está no caminho, você está aqui, está buscando a Deus. Deixa o Senhor Deus tratar nas tuas necessidades, tratar nas suas aflições. Você só está no estágio 2 da fé. Agora, a boa notícia é que esse estágio 2 é longo. Não significa que o teu processo de aflição vai durar o tempo todo. O teu processo de necessidade não vai durar o tempo todo. A gente só precisa se posicionar e ter consciência em que estágio da fé eu estou. Veja, todos aqui em algum momento já passaram do estágio 1. O estágio 1 é quando você tem contato com a fé. O estágio 1 é quando você tem contato com Cristo. É quando você tem contato com a palavra, é quando você tem contato com a igreja, é quando agora você se predispõe a viver um novo estilo de vida em Jesus. Esse é o estágio 1. Todos nós aqui, inclusive o pastor, está no estágio 2. No estágio 2, nós temos como que subestágios ou subtópicos. Quem sabe a tua jornada está além da minha em alguma área. Isso é possível. Quem sabe a minha jornada está além da sua em alguma área. Isso é possível. O ponto é que nesse estágio 2 é onde o jogo acontece. O estágio 2 é como a segunda-feira, Júnior Brandão. O estágio 2 é aquele ambiente onde, de fato, nós somos quem somos. O estágio 2 é
o processo. O estágio 2 pode demorar 10 anos, se o Senhor Jesus voltar para você ou se você for para Ele. O estágio 2 pode demorar 30 anos. O estágio 2 é a nossa jornada até o fim da carreira. Eu já devo te dizer, nós estamos igualados no estágio 2. Eu gosto de dizer que a igreja é um lugar extraordinário, porque iguala rico com pobre, feio com bonito, gordo com magro. A igreja é um lugar extraordinário. A igreja equaliza as pessoas. A igreja nivela as pessoas. Pode ser ignorante, pode ser intelectual. Em Jesus nós somos iguais. No estágio 2 nós estamos num processo. No estágio 2 um ajuda o outro. O estágio 2 só precisa ser mantido. Para permanecer no Senhor nós precisamos entender isso. Existem estágios da fé. Você já iniciou a jornada, eu já iniciei a jornada. Vamos junto. Eu poderia dizer que a igreja é como um saco de batata que precisa se tornar um purê. É o estágio 2. A minha parte é edificar a minha fé, orando, buscando a Deus, estando nas programações. A tua parte é essa, é simples. A gente não precisa fantasiar. Não precisa de dificultar muito, mistificar coisa. É simples, porque o simples funciona. Agora, o estágio 2 é o estágio da fé, quando a gente desenvolve essa jornada orando com paciência. E o estágio 3, pastor? Qual é o estágio 3? O estágio 3 é aquele momento do fim. O estágio 3 é onde todo mundo aqui quer evitar. O estágio 3 é aquele lugar que a gente quer que nunca chegue. Mas está tudo bem, hoje eu não vou bater. Está escrito em Eclesiastes, foi Deus que plantou a eternidade no nosso coração, é por isso que a gente não quer morrer. Nós somos feitos para ser eternos. Essa gana pela vida, essa ideia de querer ficar vivo e não querer morrer, foi Deus que colocou o desejo pela eternidade aí dentro. É só por isso. A decepção é que a gente precisa lidar com a realidade. E qual é a realidade? A morte existe. O fim existe. O estágio 3, o apóstolo Paulo lembra lá em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei. É tão interessante que ele ainda não estava morto. E por óbvio que pareça, ele estava escrevendo. Ok? Vocês entenderam aqui o trocadilho? É óbvio que ele não está morto, ele escreveu. Agora ele já sabia que morreria. Se você ler o texto antes deste texto, eu estou sendo entregue como oferta de libação. Paulo tinha certeza que o fim da jornada dele tinha chegado, ou chega. Paulo tinha certeza absoluta de que onde ele estava, ele não voltaria a ser a influência que ele foi. Paulo tinha certeza de que aquele lugar, Ana, seria o último lugar dele na face da terra. O que eu quero que você saiba é que o terceiro estágio, o estágio do fim, ele pode ser um fim terreno, ele pode ser um fim material, só que na verdade é uma separação. É acabar para começar. Eu quero animar você com isso. A morte para o cristão não é o fim. A morte para nós que cremos em Jesus, na verdade, é só um estágio de separação deste plano para o outro. Eu preciso pregar aquilo que a Bíblia fala. Filipenses 1,6 diz, aquele que em vocês começou a boa obra, é fiel, é capaz para completar até o dia da volta de Jesus. No fim, nós guardamos a nossa fé. Por quê? Porque a fé não se decompõe. A fé não morre. A fé é, de fato, aquilo que nos move, aquilo que nos leva a ter esperança na eternidade. Aquilo que nos leva a ter esperança de que existe algo melhor, existe um cenário incrível.
Se nós pregamos o que pregamos, pregamos por causa da fé. E o terceiro estágio é o estágio de que concluímos a carreira proposta. Está falando da nossa vocação. Existe um momento na vida de todo aquele que cumpre o seu chamado, que cumpre a sua carreira, que ele diz assim: estou pronto para partir. Chega a ser, num certo sentido, um paradoxo. O que é um paradoxo? É aquela ideia de assim, mas não é. Isso precisa disso, é feio, mas é bonito. É ruim, mas é bom. Isso é um paradoxo. Chega a ser um paradoxo, Paulo dizer assim, guardei a carreira, acabei a fé. Diz assim, quer dizer que a carreira acaba e você permanece vivo? Que estágio é esse? Que estágio é esse em que você tem certeza que você cumpriu, que você viveu o que você nasceu para viver, e agora? Sabe aquela sensação de cumprimento? Ela é ótima, mas ela é terrível. Ela é ótima, mas ela é chata. Porque quando você está com a sensação de que fez o que tinha que fazer, o ambiente que você está já não faz mais sentido. Quando você está com a sensação que você cumpriu a sua missão, onde você transita, não tem mais liga. Aquelas pessoas que começam a sentir que já não fazem mais parte desse mundo, sem completar a carreira, elas só estão manifestando um tipo de depressão. Agora, aquelas pessoas que começam a dizer assim, eu já cumpri minha carreira, eu quero ver meu Senhor o quanto antes. Eu fico a pensar assim, será que já cumpriu a carreira? Bom, eu acredito que eu só vou cumprir minha carreira com 120. Agora eu vou entrar no ponto mais importante dessa mensagem. Então nós entendemos que existem aflições, que o diabo fica tentando tirar a gente da fé, sim ou não? Que a gente tem necessidade. E eu disse que para a gente entender exatamente como permanecer no Senhor, a gente precisava ter o entendimento dos estágios. A partir daqui, com esse entendimento, bom, nós estamos no estágio 2. Nós estamos no processo. Nós estamos nessa jornada. Com esse fundamento, agora eu vou responder definitivamente como permanecer no Senhor. Lembra que eu disse que se você aprender o que eu estou pregando, você nunca mais se desvia do Senhor? Eu reitero, eu estou falando a verdade. Como permanecer no Senhor diante de todos esses cenários? Da dificuldade, da necessidade, da aflição, ou até mesmo do cumprimento do chamado e da alegria. Como não desviar nem para a direita e nem para a esquerda? Permanecer no Senhor. Repita assim comigo, com fundamento e convicção. Repita assim, com fundamento e com convicção. Veja só, eu entendo que o que eu acabei de trazer como resposta está genérico. E nós vamos entender exatamente que fundamento e convicção. O que é isso que eu estou querendo dizer? Eu estou sendo pontual porque é simples, mas é profundo. É o que vai te sustentar no Senhor até a volta de Jesus. O fundamento da fé e a convicção da fé. Veja bem, manter a fé em Cristo em meio às tribulações, tentações, é possível porque a gente está partindo do pressuposto dos estágios. Se nós estamos no estágio 2, já tivemos contato com a fé, estamos no processo de desenvolver a fé, e o fim da carreira ainda não chegou. Tem alguém aqui que acredita que já chegou? Não, né? Se estamos nesse estágio 2, precisamos entender então o que é fé. Porque veja, nós estamos aqui por fé. A igreja é um ambiente religioso. Ainda que o ser humano que congrega nela não precisa ser. Esse é um ambiente de fé. Sim ou não? Você não vem para a igreja porque você está querendo só tirar uma ondinha e ter um clube social. Porque se for, não vou bater não. É só encorajamento. Calma, Alexandre, aqui é a carne querendo gritar. Seja fiel. Olha Hebreus 11:1. Eu vou ser fiel, sim. Eu vou encorajar a tua noiva, a tua igreja. Eu vou encorajar essa igreja. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
A fé é o firme fundamento que gera convicções. Olha só, eu disse que o que te mantém firme no Senhor é fundamento e convicção. A fé gera, o fundamento gera a convicção que nós precisamos. Eu vou te dizer uma coisa. Para permanecer firme no Senhor, nós precisamos de convicção. É tão simples, mas é tão profundo isso que eu estou pregando. Nós precisamos de convicção. Agora, convicção do quê, pastor? Qual é o fundamento? Qual é a convicção? Repita assim comigo. Todo fundamento gera convicção. Repita-se mais uma vez. Todo fundamento gera convicção. Não precisa responder de novo. Veja. Fundamento está associado à raiz, ao que sustenta. Fundamento está associado à doutrina, à crença, à fé. Não pense você que a sua experiência vai te manter firme com Deus por ela mesma. A experiência é um dos braços, uma das pernas, ou um dos fundamentos que nos mantém firmes com o Senhor. Mas a experiência sozinha não te mantém firme. Nós precisamos de fundamento doutrinário que gera convicção de fé. A experiência corrobora com o fundamento bíblico. A experiência ajuda no entendimento bíblico. Mas só a experiência não nos mantém firmes. É por isso que um monte de gente já viu coxo andar, já falou em línguas, já profetizou e desvia. Porque muitas vezes se fundamenta só na experiência. Então, qual é o fundamento que vai gerar convicção, que vai nos levar a ficar firmes com o Senhor e nunca mais desviar? Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Se você quiser tomar nota. Aqui estão as doutrinas básicas da fé em Jesus. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Olha o que está escrito. Posso ler? Eu gostaria que você acompanhasse, porque esse é um texto importante. Lembra que nós estamos respondendo à pergunta: como permanecer firme no Senhor? E eu já disse que para permanecer firme no Senhor, nós precisamos ter convicção. Para ter convicção, a gente precisa ter um fundamento que gerou essa convicção. Quantos estão entendendo minha linha de raciocínio? Agora eu vou demonstrar biblicamente convicção acerca do quê? Que fundamento que vai gerar a convicção que a gente precisa? Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo o fundamento do... Olha aqui o fundamento. Fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu vou ser didático nisso aqui que eu estou falando. Todo fundamento gera uma convicção. E a gente já entendeu que é a convicção que vai nos levar a permanecer no Senhor, independente das circunstâncias. Então agora eu quero comunicar qual é o fundamento e qual é a convicção gerada. Lembra que eu falei do estágio 1, que é o início da nossa fé em Deus? Eu amo pregar o evangelho. E eu espero que você esteja entendendo como está o desenho na minha cabeça. No estágio 1, existe um fundamento que é gerado na nossa vida. Qual é o fundamento do estágio 1? É o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Porque é pelo arrependimento dos teus pecados e pela fé que você passa a ter em Deus que você acessa o estágio 1. Então, este fundamento gera uma convicção. Qual é a convicção que esse fundamento gera? Vou permanecer firme no Senhor, porque me arrependi dos meus pecados e decidi crer que Jesus morreu por mim. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, lembra desta convicção. Vou permanecer firme no Senhor, porque eu já me arrependi dos meus pecados. E eu decidi crer que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim.
Isso é convicção. Fundamentada em quê? No arrependimento e na fé em Deus. Nós precisamos lembrar que um dia nós acessamos o estágio 1 da fé quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ou você e eu não nos arrependemos e a gente está aqui só como clube. Agora, se gerou arrependimento, se você se arrependeu dos seus pecados, e se você creu em Jesus Cristo, você acessou o estágio 1, o estágio da fé. E a convicção que fica é: eu vou permanecer firme no Senhor. Eu já me arrependi da minha vida passada. Eu já me arrependi dos meus pecados. Eu criei naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso é convicção. Não é falta de dinheiro. Não é tribulação, não é aflição, não é inquietação que vai me afastar do caminho do Senhor. Por quê? Porque eu já me arrependi do pecado. Porque eu já criei em Deus. E eu não estou fundamentado nas coisas materiais. Quantos estão entendendo? Veja, a convicção do arrependimento do seu pecado, a convicção de que você creu no que Jesus fez, te mantém firme no Senhor Jesus. Essa convicção nos mantém firme. Agora, a gente transita para o estágio 2. Quando a gente chega no nível da fé do estágio 2, a gente entendeu que aqui está o game. Aqui está o jogo. Aqui está a segunda-feira. É aqui que a parada acontece, Marcelo. É no estágio 2. Agora, uma vez que eu acessei o estágio 2, qual é o fundamento 2? Que tipo de fundamento eu preciso entender no estágio 2? Olha que interessante. No estágio 2 da nossa fé, o firme fundamento é o ensino de batismo e da imposição de mãos. Nós fomos ensinados que o batismo confessa publicamente que nós somos do Senhor Jesus. E mais, existe uma imposição de mãos. O que essa imposição de mãos significa para nós? Existiu um ministro do evangelho que Deus colocou para liderar sua vida, que te abençoou, que liberou a bênção e a graça de Deus sobre você. No estágio 2, nós temos o fundamento 2, que é o ensino. E a imposição de mãos, ou seja, tem um ensino bíblico e tem alguém que lidera a minha vida. Qual é a convicção que me é gerada no estágio 2? Eu vou permanecer firme no Senhor, porque eu obedeço os ensinos da Bíblia e honro o trabalho dos meus pastores. No estágio 2, a gente mantém firme o entendimento da Bíblia. É a convicção de que eu obedeço a Bíblia. Se você tiver essa convicção, eu obedeço a Bíblia, até mais do que honrar o trabalho dos meus pastores, você nunca se desvia do Senhor. No estágio 2, o que nos sustenta na jornada é a obediência à palavra. Como eu posso permanecer firme no Senhor? Com a convicção e obediência à palavra. Não tem nada que mude. Pode faltar dinheiro, pode faltar comida. Eu quero que falte. Pode estar desafiador o cenário. Mas eu tenho convicção e eu decidi obedecer a Bíblia. Eu não vou me afastar do Senhor. Quando eu me afasto do Senhor porque eu tive dificuldade, eu estou dizendo que o que me aproxima do Senhor é a dificuldade. Quando eu permaneço no Senhor em meio à dificuldade, eu estou dizendo que é a minha convicção na Bíblia que me faz permanecer no Senhor. Eu não fundamento a minha fé no frenesi do glória, do terra, do manto. Ainda que tudo isso eu goste, essa igreja é pentecostal clássica. É pentecostal com cinto de segurança. A gente flui nos dons, mas aqui tem Bíblia. É a obediência à Bíblia que me dá a convicção de não me afastar do Senhor. Agora, quando eu vou para o estágio 3, como é que eu lido com isso? Se o estágio 3 é o fim, que tipo de fundamento gera uma convicção no estágio 3? No estágio 3, a nossa fé,
é o firme fundamento da ressurreição e do juízo eterno. Você leu comigo aí em Hebreus 6, verso 2. Tem ressurreição e tem juízo eterno. Significa dizer que no estágio 3, uma convicção é gerada. Eu vou permanecer no Senhor, porque após a morte, eu vou ressuscitar e passar pelo juízo eterno. Eu duvido você ter convicção disso e se desviar de Jesus. Só se você for maluco. Se você gerar a convicção de que você vai ressuscitar e de que você vai passar pelo juízo eterno, você permanece no Senhor. Pastor, como eu consigo permanecer no Senhor em meio às dificuldades e aflições da vida? Eu vou te dizer, com a convicção. São pelo menos 3 convicções. E eu vou repetir para ficar bem didático. Convicção número 1. Vou permanecer firme no Senhor porque me arrependi dos meus pecados e decidi crer em Jesus. Essa convicção te mantém firme no Senhor. Convicção número 2. Vou permanecer firme no Senhor porque obedeço os ensinos da Bíblia e honro o trabalho dos meus pastores. Convicção número 3. Vou permanecer no Senhor, porque após a morte eu vou ressuscitar e vou passar pelo juízo. Quantos estão se sentindo animados e encorajados? Eu vou te contar uma coisa, agora eu estou entrando na conclusão da mensagem. Não tem frenesi que sustente você na fé. E eu tenho hoje clareza do estilo de mensagem que Deus me pediu para pregar. Hoje é um dia de consciência. Hoje é um dia de gerar convicção. Hoje é aquele dia que vai salvar a sua vida. Se você lembrar, se você manter, estabelecer essa convicção, vou permanecer no Senhor, porque eu me arrependi dos meus pecados e eu já creio em Jesus. Vou permanecer no Senhor, por quê? Porque eu vou obedecer os ensinos da Bíblia e... Não, esse é depois. Não, tá certo, é verdade. E vou honrar meus pastores. É porque eu estava pensando na imposição de mãos. E vou honrar meus pastores. Número 3. Vou permanecer firme no Senhor, porque eu vou ressuscitar e tenho juízo eterno. Com essa convicção, pode vir dificuldade, pode vir aflição, pode vir bênçãos e glórias. Que a gente tem uma tendência de achar que só na dificuldade a gente se afasta. Tem uns que na dificuldade busca Deus. Tem uns que quando tudo está dando certo, também busca. Tem uns que na dificuldade se afasta e tem uns que quando está dando tudo certo se afasta também. O ponto é, tem que ter convicção. A convicção vai nos impedir de se afastar de Deus. Como que eu vou concluir isso aqui? Eu acho que hoje eu acertei na conclusão. Lembra que Paulo, no texto que a gente leu, ele disse assim, ó, eu quero ir ter com vocês, no verso 10, porque eu ainda vou suprir o que falta ainda na fé de vocês. Está no verso 10 aí. Tem coisa que ainda pode estar faltando na minha fé e na sua. Veja, está tudo bem. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, verso 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, aqui é o passo 1, estágio 1. Ó. Depois que vocês foram iluminados, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui nessa versão que eu gosto. Hebreus 10, 32.
Diz assim, ó: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Tem alguém que já passou por grande luta e sofrimento? Tem gente que fala assim: meu Deus, depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. Deixa eu contar, não é que piorou, é que agora você está com consciência, agora você está vendo. Agora você está tomando nota do mundo espiritual. Enquanto parecia que estava tudo bem, é que você estava tudo certo com o cão e ele não estava atazanando sua vida. É só isso, você já era dele. Veja só, 33 de Hebreus 10. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A presença de Deus vale mais do que fama, dinheiro. Portanto, verso 35, não percam a confiança de vocês. Poderia até substituir aqui, ó, não percam a convicção de vocês, porque ela tem grande recompensa. 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém... Cara, isso é bom. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você pode repetir assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Faz assim no seu irmão, dá uma cutucada.